Deuteronômio, capítulo 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino goteje como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como garoa sobre a relva. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Agiram corruptamente contra ele, não são mais filhos. Esta é a mácula deles. São geração perversa e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias antigos. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem ao seu Pai, e ele contará a vocês, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que lhe coube. Em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro foi com ele. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada do leite de vaca e do leite de ovelha, e com a gordura de carneiros e de cordeiros, com os bodes selecionados de Bazã, e com os mais excelentes grãos de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez, e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, e o provocaram com os seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei o fim que terão, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome que os consuma, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos, e em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez.
Eles são uma nação sem juízo e carecem de discernimento. Quem dera fossem sábios, entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno, os seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das víboras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei nos meus tesouros? Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou um único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e declaro: tão certo como eu vivo para sempre, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Ok. Olá, Sonido já falei, Margot já falei. Olá, Mirza, olá, Érica, tudo bom? Boa noite. Bem, gente, eu tenho que falar que quando comecei a ler o texto, o fundo musical aqui mudou e ficou um fundo meio que nada a ver aqui com o texto aqui bíblico. Ficou meio que uma bossa nova animada aqui que não estava combinando muito com o texto, mas eu já estava lendo aqui e não quis interromper. Tá? Mas me desculpem aí. Vamos lá. Vamos comentar sobre esse capítulo 32, que é um capítulo muito interessante, né? Como eu falei no último capítulo, Deus tinha dado uma canção a Moisés, tinha inspirado ele a compor uma canção que seria sempre cantada, né, ou recitada diante de todo o povo dos israelitas, né, o povo hebreu, pelas suas gerações, para que sempre eles lembrassem da vontade de Deus
lembrassem de onde eles saíram e para onde eles precisavam voltar, né? Para que não se perdessem enquanto nação na sua identidade, né? Como povo de Deus. E tudo que foi falado no capítulo 31, né? Principalmente assim, mostrando o que aconteceria com eles, né? O capítulo 31 ele fala tanto do passado deles, de onde Deus os tirou, mas fala também para onde eles iam e o que ia acontecer. Eles iam acabar se desviando do Senhor, se afastando da vontade de Deus, e isso traria juízo de Deus sobre eles. Porém, mais do que uma repetição do capítulo 31, aqui nessa canção de Moisés que está no capítulo 32, a gente vê também uma promessa de restauração e de justiça divina. Que no capítulo 31 a gente vê apenas Deus lembrando de onde eles vieram e falando o que aconteceria, que eles se afastariam de Deus e que o juízo de Deus viria por conta desse afastamento. Acaba aí. Porém, aqui no capítulo 32 há uma promessa de restauração, que mesmo que eles se percam, mesmo que eles falem com Deus, mesmo que eles se desviem da vontade de Deus, Deus é justo, Deus é fiel e irá, né, restituí-los, irá cumprir as suas promessas. E Deus faz isso por amor do seu próprio nome, como diz aqui no texto, no versículo aqui, para que as nações não falem por aí que Deus esqueceu o seu povo, que Deus não ajudou o seu povo. Não era o caso. Deus estava, na verdade, usando as nações estrangeiras, usaria, né, para poder perpetrar o seu juízo, na verdade, a sua disciplina com o seu povo. Porém, Deus ainda assim abençoaria a nação de Israel, né, a futura nação de Israel, e Deus também castigaria as nações estrangeiras por suas próprias maldades. Nada passaria impune diante de Deus, diante de Deus, né? Olá, Léo, não sei se ainda está online, mas se tiver, seja bem-vindo. Então, esse capítulo 32, ele é a canção que Deus deu a Moisés, uma canção longa, né? Que meio que é uma história, falando tanto do passado quanto do futuro e falando também de promessa de restauração. E as músicas, elas têm esse poder, né, de contar histórias, de reforçar princípios, de fazer com que a gente se identifique, enxergue por onde a gente tem caminhado, o que a gente viveu, para onde a gente quer ir. Então, aqui a gente vê essa finalidade aí de, através da música, estar despertando o povo, né, para a sua identidade e para se voltarem para Deus. Versículo 10 vai falar sobre de onde eles vieram, né? Esse foco para o passado, né? Em uma terra deserta ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Falando de Deus para com os israelitas. Como Deus os resgatou de uma situação inóspita e tem cuidado deles, tem protegido eles. A gente vai ver no versículo 16 como eles se afastariam, como eles se desviariam do Senhor. Versículo 16. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, embora esteja no passado, está falando do futuro. E o provocaram com seus ídolos detestáveis. Então, provavelmente, os deuses dessas nações que seriam conquistadas acabariam por ser os deuses de muitos israelitas que se corromperiam na sua fé. E nos versículos 36 e 43 que eu quero ler com vocês, fala sobre essa promessa de restauração e justiça divina no futuro. Versículo 36 diz: O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então eles vão chegar num ponto tal de que vai parecer que tudo está perdido, né? Que eles vão ser reduzidos a nada por conta da sua própria infidelidade, daquilo que eles cavaram para eles mesmos, né? E do juízo divino. Porém, Deus lembrará deles, né? Os defenderá, né? Deus não esqueceu jamais o seu povo, né? Na verdade, Deus, quando escolhe alguém, seja no sentido
no sentido global aqui, de uma nação. Deus escolheu uma nação no Antigo Testamento para se revelar a ela, ou seja, no sentido último, que é a escolha daqueles que são separados por Deus para a salvação. Seja como for, aqueles a quem Deus escolhe, Deus na verdade está disciplinando, né? Não é castigar por castigar, é uma disciplina, mas com fins à restauração. Então a gente vê que mesmo que eles cheguem num momento difícil, onde precisam aprender as lições de sua infidelidade, Deus defenderá eles, Deus se vingará dos seus inimigos. E tem bastante versículos aqui falando sobre essa vingança de Deus contra as nações estrangeiras que terão assim feito o que é mal aos olhos do Senhor, embora sendo um instrumento de Deus para a disciplina do seu povo. E o versículo 43 que eu fiquei de ler também: cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Nós vemos aqui a introdução desse tema, a reintrodução desse tema expiação, que na verdade era feito através de sacrifícios de animais, que a expiação nada mais é do que perdão de pecados, né, através da morte de um substituto. Então, o perdão da sua dívida para com Deus, ela era feita simbolicamente, através do sacrifício de animais, porém, ela foi feita de fato mesmo, realizada com efeitos eternos, através de Jesus, da morte de Jesus. Então, quando ele fala que ele fará expiação pela sua terra, pelo seu povo, é como se fosse uma profecia de duplo cumprimento, tá? Tanto está falando da vingança de Deus contra as nações estrangeiras que oprimiriam Israel, e quanto fala aí da reparação, né, que seria feita, mas também fala aí de uma justiça eterna, né, em Jesus, morrendo pelos nossos pecados, o que nos expia de toda a culpa diante de Deus, mas também eternamente, quando Deus julgará vivos e mortos, quando Deus estabelecerá a sua justiça, né, punirá pecadores que não se arrependeram, e a gente verá realmente o livramento de Deus por conta da nossa fé em Jesus, né, que a própria fé é um dom de Deus. Então, então a gente sabe que há um duplo cumprimento aqui. Há um cumprimento na história de Israel e há um cumprimento eterno na história de todos os eleitos, não só Israel, todos os eleitos do Senhor na história. Ok, deixa eu abaixar rapidinho essa música que está me incomodando um pouquinho. Cismei com a música hoje, né? Só um minutinho, gente. Vamos lá. Estava me atrapalhando de me concentrar. Tive que abaixar um pouquinho. A parte 2 do nosso comentário de Deuteronômio 32, eu quero comentar com vocês algumas metáforas e alguns versos memoráveis desse capítulo. Não dá para a gente comentar verso a verso, porque ficaria muito extenso, né? Tem muita informação aqui nesse capítulo. Mas eu separei alguns para comentar com vocês. Tá? Versículo 4, por exemplo, diz o seguinte: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então, é a primeira vez que na Bíblia nós vemos Deus sendo retratado como rocha. Rocha ser colocado aqui com letra maiúscula, é como se fosse um nome para Deus, né? Ele é a rocha. E rocha nos fala o quê? De estabilidade, né? De firmeza, de algo eterno, algo que fica, que permanece, né? Então Deus, ele é assim, né? Ele é fiel, ele é reto em seus caminhos, ele é estável, ele não comete erros. Muito interessante. Versículo 9, quero comentar também. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que lhe coube. Por que fala Jacó aqui? Porque Jacó é o antepassado comum deles, né, de todas as tribos. Então, quando Deus fala que Jacó é a herança que lhe coube, ele está falando que todos eles eram a herança do Senhor, né? Moisés está dizendo isso aqui. São o tesouro pessoal do Senhor.
Ah, que bom, Sunilda. É isso. A gente às vezes eu ajusto certinho, ajusto num volume bom, uma música agradável, mas hoje não dei sorte aqui, aí tive que parar aqui para baixar. Que bom que foi melhor para vocês também. Versículo 11, para a gente comentar. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre eles. Aqui está falando como Deus nos protege, né? Como uma águia que protege os seus filhotes. Olha que metáfora linda, né? Falando de Deus, né? Deus se referindo, sendo referido aqui como uma águia. Que Deus inspirou Moisés a escrever essa canção. Então é Deus se referindo a si como uma águia que protege os seus filhotes. E aqui numa analogia de como fosse uma águia que está ensinando os seus filhotes a voar. Né? E Deus também está nos ensinando a voar nessa vida, a viver, e Ele está nos guardando, nos protegendo. Versículo 15. Versículo 15 é curioso, ele fala um nome aqui que ninguém entende o que é, né? Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. O que é Jesurum, gente? Jesurum é um nome poético para Israel, tá? Jesurum aqui quer dizer Israel, mas de uma forma poética, uma forma poética para Israel. E quando está falando aqui que Jesurum quer dizer o íntegro. Então quando está falando aqui, Jesurum engordou e deu pontapés, você engordou, tornou-se pesado e farto de comida, né? Está mostrando aqui que eles, que eram os íntegros, né, os separados, está usando uma ironia aqui, Deus está usando uma ironia aqui, que eles colheram tantas bênçãos, eles passaram a desfrutar de tantas bênçãos, que eles se tornaram autossuficientes, eles engordaram, se tornaram-se pesados, fartos, e se esqueceram de Deus, abandonaram o Deus que os abençoou, né, o Deus que os alimentou, o Deus que os formou. Então, Deus está aqui usando, inspirou Moisés para usar de uma linguagem aqui irônica para falar de Israel, que tinha, apesar de colhido tantas bênçãos, tinha se esquecido do Senhor, ou viria se esquecer do Senhor. Versículo 21. Estou comentando alguns avulsos, tá, gente? Que são alguns que eu achei interessantes, que não dá para a gente comentar tudo, versículo por versículo. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Duas coisas aqui. Primeiro, provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, né? Ou seja, Deus está dizendo aqui que os ídolos, que os deuses das outras nações são falsos, são engano, eles não existem, são invenção humana. Eles nem Deus é, né? Eles provocaram ciúmes, não que Deus seja como nós somos, né? Esse tipo de ciúme humano, mas eles atentaram contra a honra de Deus, contra a glória de Deus, deixaram de honrar, glorificar a Deus por algo que nem Deus é, né? Por algo que nem existe, né? Então Deus está chamando a atenção deles para isso. E está aqui, farei que tenham ciúme de quem não é o meu povo. Aqui já está apontando para os gentios, né? Que Deus acaba rejeitando, num certo sentido, Israel enquanto nação escolhida, né? Deus, ele preserva as suas promessas e cumpre suas promessas enquanto nação. Porém, a gente sabe que, num certo sentido, Israel rejeitou a Deus e Deus rejeita todos aqueles que o rejeitam. Então, esses vão se afastar de Deus e Deus vai chamar aqueles que nem são Israel de sangue, mas como Paulo fala, vão ser Israel na fé, vão crer, porque na verdade Deus importa com a nossa fé, é isso que é mais importante para Deus. Então isso vai gerar ciúmes para os israelitas. Ué, como assim Deus está salvando pessoas que nem são do nosso povo? Mas porque na verdade vocês eram apenas um símbolo da salvação que chegaria a todas as pessoas. Porém, se orgulharam, acharam que eram um povo separado e se esqueceram, na verdade, da essência da relação com Deus.
Versículo 22 diz: Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. O que é Sheol, gente? Sheol é uma palavra que quer dizer profundezas, mundo dos mortos, sepultura. Tá? Muita gente às vezes lê no Antigo Testamento Sheol, ou lê Hades, e acha que é um lugar físico específico, ou é o nome para o inferno. Na verdade, sempre que aparecer Sheol e Hades, não está se tratando do inferno ou de um lugar específico. Era um nome dado ao mundo dos mortos, tá? Seja o que for, né? Eles não tinham um entendimento claro aqui sobre esse assunto, né? Isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, mas quando queriam falar daquilo que se passava com os que morriam, né, para onde esses mortos iam, eles chamavam de Sheol, ou às vezes chamavam de Hades, tá bom? Vamos lá, versículo 30. Isso na Bíblia toda, tá, gente? Versículo 30. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Né? Então aqui está falando assim que eles, um homem perseguir 1000, 2 pôr em fuga 10.000, isso era um milagre de Deus. Isso mostrava que Deus estava com eles, né? E eles estavam aqui desprezando esse Deus, ou então confiando na sua própria força, achando que eles tinham dado causa ao seu próprio sucesso. E não é. Deus está falando: olha, várias vitórias que vocês tiveram, várias situações, livramentos que vocês tiveram, fui eu que estive com vocês, porque seria impossível vocês vencerem. Seria impossível vocês saírem vivos. E eu preservei vocês. É isso que Deus está dizendo. E versículo 39 diz o seguinte: Vejam agora que eu sou único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ou seja, uma declaração de Deus forte, né? Deus ressaltando a sua grandiosidade como Deus, como Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Né? Muitos de nós, às vezes, temos uma relação com Deus como se fosse um amiguinho. Né? Não que Deus não seja o nosso amigo, né? Amigo daqueles que creem, ou o nosso pai, mas, num outro sentido, também precisamos reafirmar a sua majestade, o seu senhorio, o seu poder como dono, criador e sustentador de todas as coisas, inclusive do nosso mundo e do universo. Tá? Então é muito importante Deus reafirmar isso aqui, porque às vezes eles podiam se perder e achar que Deus seria apenas um gênio da lâmpada, apenas alguém para estar ali satisfazendo as suas vontades, um empregado, e Deus não é isso. Nós precisamos também separar aquilo que pensamos acreditar sobre Deus daquilo que a Bíblia revela sobre Deus. E quando formos para aquilo que a Bíblia revela sobre Deus, considerarmos toda a verdade. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor, que é um pastor polêmico, um pastor que, assim, de vez em quando fala coisas boas, fala coisas verdadeiras, e de vez em quando ele fala muita besteira. Né? Eu tenho, assim, 2 pés atrás com ele. Né? De vez em quando, ontem um amigo que é da igreja desse pastor, de vez em quando me manda alguma coisa, eu vejo, né, aquilo que é bom, falo, cara, ótimo, concordo, perfeito, mas aquilo que é errado, eu falo, tá errado. Né? E esse pastor falou o seguinte, que Deus não é juiz, Deus é pai. Aí a gente ouve uma frase dessa, ele falou e continuou um pouquinho, né? Ele desenvolveu um pouquinho no vídeo dele. Mas não adiantou, o que ele desenvolveu não ajudou muito. Porque o que acontece? Deus, ele é juiz e ele é pai, as duas coisas. Quando a gente fala que Deus é pai, mas não é juiz, a gente está colocando Deus como alguém que só vai nos beneficiar, e nunca devemos temer e reverenciar e nos preocupar com as nossas atitudes. Né? A gente deve só estar numa relação para receber, só. Né?
E a Bíblia fala que Deus é o juiz de todas as nações, de todos os homens, de todo mundo. Ele é o nosso Pai também, daqueles que creem. Glória a Deus por isso, né? E como Pai, Ele não vai nos perder, Ele não vai nos julgar como julga o ímpio, Ele não vai nos tratar de qualquer maneira. Porém, também é fato que a Bíblia nos mostra Deus como o juiz de toda a terra, o Senhor de toda a terra, né? E a gente precisa reafirmar isso. Um mundo que é um Deus amiguinho, que é um Deus que é só amor, mas não é justiça. Um Deus que só faz o bem, mas não julga com severidade o pecado. Então, quando a gente divide Deus, sendo que a Bíblia nos apresenta Ele todo, a gente está, na verdade, pregando um outro Deus que não o Deus da Bíblia. Ele pode se parecer com o Deus da Bíblia, ele pode falar palavras da Bíblia, ele pode repetir as mesmas palavras que Jesus falou. Porém, se ele não expressa toda a pluralidade do que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, ele é um Deus falso. Tá? É um Deus criado à nossa própria imagem e semelhança daquilo que nós queremos. A verdade é que a gente vive num mundo self-service, onde as pessoas querem apenas tirar da Bíblia ou dos atributos de Deus aquilo que lhes é conveniente, aquilo que elas acham bonito, né? Ou então parece que alguns querem defender a honra de Deus. Não, se eu falar que Deus odeia o mal, odeia o pecado, odeia o pecador, né? Essa é a verdade. Na verdade, Deus, ele odeia o mal, odeia o pecado, odeia o pecador, mas ele também ama o pecador, ama aquele que ele vai salvar. Porém, aquele que não for salvo será odiado por conta do seu pecado, né? Então, assim, quando a gente não prega tudo que a Bíblia nos ensina, a gente está pregando um Deus estranho. A gente não está levando as pessoas à salvação, ao arrependimento. Não se trata das pessoas virem a Deus por medo, mas na pregação do Evangelho a gente precisa apresentar a verdade, porque é a verdade que liberta. E inclui falar da verdade que os nossos pecados nos separam de Deus, e que se não nos arrependermos dos nossos pecados, seremos condenados. Se a gente só prega salvação e bondade, na verdade a gente nem usa a palavra salvação, só fala que Deus veio nos acariciar e nos abençoar, a gente está negando às pessoas a oportunidade de serem salvas, porque elas precisam se arrepender dos seus pecados para serem salvas, né? Então a gente precisa pregar o Evangelho todo, tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus e do que o homem precisa fazer para ser salvo. Precisa se arrepender dos seus pecados, né? E esse arrependimento vem através da fé, que é um dom de Deus, mas da perspectiva humana, cabe a nossa responsabilidade, a nossa ação, a nossa contrição, o nosso reconhecimento. Do ponto de vista de Deus está tudo escrito, mas do ponto de vista humano, é o homem que precisa se arrepender e precisa se voltar para Deus em fé. Se ele não faz isso, ele é totalmente responsável. Só que se a gente prega só um evangelho light, um evangelho de flores, né, um Deus que é Papai Noel, que só abençoa e que nunca é severo, nunca é juiz da terra, nunca pune a maldade com força, né? Então a gente está pregando um outro Deus. E aqui em Deuteronômio 32 a gente viu Deus falando que com ele está a espada desembainhada cheia de sangue para matar os inimigos. Então assim, Deus é esse Deus. Quer gostemos ou não, precisamos aceitar que todo Deus bíblico é verdadeiro, tá? Todo Deus bíblico é o mesmo Deus. Jesus não é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. Não é diferente de Jeová, não é diferente do Pai, não é diferente do Espírito Santo. É o mesmo Deus. São 3 pessoas, mas é o mesmo Deus. Vamos lá. E versículos 46 e 47. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. É muito bacana esse finalzinho da canção. Na verdade, não é o finalzinho da canção, é o prólogo da canção. Depois que ele cantou, ele disse essas palavras aos israelitas.
Vocês guardem a letra dessa música, vocês guardem essas palavras, porque elas são a sua vida. Vocês vão ser salvos por meio delas. E é salvo aqui não no sentido eterno, tá? A salvação é pela fé no Messias que viria, ou em Jesus que nós já conhecemos. Mas é salvação da própria vida natural mesmo, da vida humana, né? E claro, eternamente, se a gente crê em Deus, se a gente ouvir as palavras de Deus, a gente vai crer e vai se converter. Mas a nossa vida natural aqui ela é salva se obedecemos a Deus. A lei de Deus, como eu já falei várias vezes, ela não é um capricho divino apenas para tirar de nós o prazer, não. A lei de Deus é para preservar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, é para preservar nossos afetos, é para nos valorizar enquanto seres humanos, é assim valorizarmos o próximo também, é para isso. Por fim, gente, nesse capítulo nós vemos a ordem de Deus para que Moisés subisse ao monte, onde ele seria recolhido, né? Arão subiu ao monte e Deus o tomou ali no monte, ele morreu e foi recolhido aos seus antepassados, né? Dessa maneira que eles colocam aqui. E da mesma maneira Moisés vai subir num monte, num outro monte chamado Nebo, que a gente não sabe exatamente qual é a localização, mas que desse monte ele avistaria a terra prometida, porém ele não a possuiria por conta do seu pecado lá em Meribá, né, quando ele acabou evocando para si a glória de Deus relativamente à água da rocha, e ele se irritou e desonrou o nome do Senhor perante o povo. E também ele estava já bem idoso, então já tinha finalizado ali a sua contribuição na história dos israelitas, tá? Mas pelo menos ele veria a terra prometida, né? Isso já era maravilhoso, né? Ele poder avistar a terra, né? E ele cumpriu a missão, né? Então isso é assim, é questão de senso de missão, né? De realização. Ele estava ali realmente vendo o seu trabalho cumprido. No próximo capítulo a gente vai ver então Moisés recitando bênçãos para cada uma das tribos de Jacó, de Israel, antes da sua morte. Tá? Assim como os pais, antes da sua morte, também recitavam, entregavam bênçãos para os seus filhos, aqui Moisés, como pai desse povo, ele vai estar líder, né, desse povo, pai desse povo, ele vai estar recitando então bênçãos sobre cada uma das 12 tribos de Israel. E, na verdade, 13 tribos, né, se a gente dividir aí a tribo de José pelos seus filhos, né, que receberam porção dobrada. Eu não lembro agora como é que está no capítulo seguinte, se está dividido ou não, mas a gente vai ver capítulo que vem. Concluindo esse capítulo 32, a gente pode extrair aqui algumas coisinhas assim gerais, né? Já extraímos várias coisas, mas só algumas coisas aqui gerais. Primeiro, canções podem ser poderosas, né? Deus deu aqui uma canção para Moisés, essa canção foi recitada ou foi cantada, enfim, seja como for, a gente não sabe se ela foi recitada só, se foi cantada, mas foi uma canção que Deus deu a Moisés, e elas podem ser poderosas, né? Elas nos auxiliam para gravarmos a palavra de Deus em nossos corações. Então, procure ouvir canções cristãs bíblicas, tá? Tem muita canção cristã aí que não acrescenta nada, que é só jargão, só repetição e não acrescenta nada. Veja canções bíblicas que preguem a palavra, que falem da palavra de Deus, e ouve para que isso seja mais um recurso para você gravar no seu coração e alimentar a sua fé. Nessa canção específica de Moisés, nós vemos um resumo da trajetória de Israel e também da nossa trajetória. Quando a gente olha para Israel, a gente vê a nossa vida, que Deus nos tirou de um lugar de esquecimento, um lugar de morte, um lugar onde estávamos escravos do pecado, e Ele nos resgatou e fez de nós um povo para si, um povo escolhido, um povo amado, um povo protegido. E apesar da nossa infidelidade, porque todos nós pecamos, todos nós erramos para com Deus, apesar disso, Ele é fiel
e Ele cumpre suas promessas em nossas vidas e, no sentido último, Ele cumprirá as suas promessas, né? Ele nos restaurará a vida, né? Aquele que está em Cristo, ainda que morra, aquele que crê, né? Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, né? As promessas de Deus serão cumpridas, porque Ele nos ama, Ele não desiste daqueles que são seus. Isso vale para a nossa vida. Então lembremos, os deuses desse mundo são falsos, não se engane com as promessas de falsos deuses desse mundo. E aqui não são só deuses no sentido literal não, tá? Mas é tudo aquilo que pode roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Não nos iludamos com isso, que lembremos desse favor e desse amor divino que não desiste dos seus, e que tenhamos em mente que Ele é o Senhor do universo, e que Ele seja também o nosso tudo, o Senhor da nossa vida, né? O nosso dono, e a gente possa sempre, junto dEle, amá-lo, viver em alegria na sua presença e colher todas as bênçãos decorrentes dessa decisão, dessa comunhão com Ele. Tá bom? E é isso. Hoje acabou. Alguém mais quer comentar, fazer alguma pergunta? Para a gente encerrar a nossa live. Podemos encerrar, gente? Ficou alguma dúvida? Algum ponto? Me desculpem se eu fui prolixo ou repetitivo em algum ponto, eu não sei. Eu sou um pouco exigente comigo, sabe? Mas espero que eu tenha sido claro e tenha ficado aí alguma coisa aí para vocês, tá bom? Vou encerrar. Ok, Érica, obrigado, querida. Tamo junto. Vou encerrar então. Deus abençoe muito vocês. Tenhamos aí um início de semana maravilhoso, abençoado por Deus. Amanhã eu acredito que eu conseguirei fazer live, mas eu aviso vocês, mais 9h30 da noite, se vocês puderem assistir a live amanhã, né, no horário padrão, mais 9h30, 20 para as 10, eu devo estar escrevendo para vocês se vamos ter mesmo ou não, tá bom? A gente está nessa correria da vida aí, eu acho que vai dar para fazer. Eu vou ter uma aula na igreja à noite, se eu conseguir também preparar o material depois da aula e antes da live, a gente faz, tá bom? Senão a gente combina e deve fazer na terça-feira, mas a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.